CPMI do 8 de janeiro é instalada. Presidente e relatora são definidos na primeira sessão. Prévia da inflação desacelera em maio. O índice reflete o reajuste dos medicamentos. E você vai ver também. Projeto do novo marco fiscal segue para o Senado e governo espera uma aprovação tranquila, com apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. Governo prepara lançamento de pacote para carro popular ficar mais barato. À beira do calote, republicanos e democratas oscilam entre conversas e ataques. E ainda, menina de 10 anos sofre com doença no coração, mas faz do problema uma campanha para estimular pessoas a doarem órgãos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira? E olha só, começou nesta manhã a primeira reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os atos do dia 8 de janeiro. Na sessão, foram definidos o presidente, vice-presidente e a relatora da comissão. O deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, foi eleito presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os atos de radicais do dia 8 de janeiro. Já a relatoria ficou com a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, e a vice-presidência com o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. Oficialmente, o objetivo da CPMI é investigar os atos de possível ação e omissão durante os ataques ocorridos nas sedes dos 3 poderes da República em Brasília. São previstos 180 dias de trabalho com chance de prorrogação. Os parlamentares devem ir atrás de saber se houve motivação e articulação política para um eventual golpe de Estado, se existiram financiadores para que a depredação acontecesse e se tem responsáveis que ainda estão fora do radar. Composta por 16 deputados e 16 senadores, a maioria da bancada da comissão é formada por integrantes da base governista, superando oposição e partidos independentes. Durante seu primeiro pronunciamento como presidente, Arthur Maia falou sobre a importância de se chegar à versão real diante da guerra de narrativas. Muitos me disseram, olha, o que nós estamos fazendo já está sendo feito pelo Supremo Tribunal Federal. Já estão havendo investigações idênticas promovidas pela Polícia Federal. Possivelmente, nós estejamos realmente seguindo a mesma trilha. Mas a diferença é que nesta casa, é que neste colegiado, o debate, a discussão, a investigação acontecerá, deputado Marcel, em praça pública, aberto, democrático, transparente, como é a natureza do Poder Legislativo. Eu tenho usado nesse debate uma analogia que diz o seguinte: se qualquer um de nós hoje, ao retornarmos para as nossas casas, encontrarmos a porta da nossa casa arrombada, nós não vamos simplesmente mandar trocar a fechadura. Nós vamos querer saber o que é que aconteceu, promover uma investigação para esclarecer, ainda que não tenham roubado nada, o que é que aconteceu. Pois bem, a porta foi arrombada e cabe a nós saber quais foram as razões que levaram a que essa porta tenha sido arrombada. A leitura para instalação da CPI ocorreu na primeira sessão conjunta do Congresso Nacional deste ano, no dia 26 de abril. A reunião de instalação foi presidida pelo senador Otto Alencar, parlamentar de maior idade entre os integrantes da comissão. E o governo federal anunciou agora há pouco a redução de impostos para carros de até R$120 mil. A Jaqueline Fonseca tem todas as informações direto de Brasília. É isso mesmo que acaba de ser anunciado, Jaque? Conta mais. Boa tarde, Dani, a todos que acompanham a Hit TV. É isso mesmo, o governo federal anunciou esse pacote de medidas, mas essas medidas ainda não estão valendo. Elas dependem da elaboração de um parecer do Ministério da Fazenda, o que deve ser feito em até 15 dias. Depois disso, haverá a publicação de uma medida provisória e um decreto.
Em resumo, o governo federal vai dar incentivo fiscal, redução no IPI, PIS e COFINS para veículos de até R$ 120 mil. Esses veículos precisam atender alguns critérios, entre eles o valor e também a eficiência energética. O desconto pode variar de 1,5% a 10%, mas, como eu disse, depende do parecer do Ministério da Fazenda para que essas medidas entrem em vigor. Esse anúncio foi feito aqui no Palácio do Planalto pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, depois de uma reunião a portas fechadas com representantes do setor automobilístico. Depois da reunião, o vice-presidente deu detalhes deste pacote de medidas e disse que é necessário modernizar o parque fabril do país. O presidente da Anfávia, Márcio Lima, também falou com a imprensa e disse que a política de preços dos veículos varia de acordo com cada montadora, mas que com esse pacote de incentivo vai ser possível comercializar veículos abaixo de R$ 60 mil. Ele também explicou que assim que as medidas forem publicadas, esses descontos passarão a valer, porque eles serão utilizados também sobre os veículos que já estão nos pátios aguardando a venda. A gente segue acompanhando e todos os detalhes você confere no jornal. Tá certo, então, muito obrigado aí a Jaqueline. E o presidente Lula quer que os preços dos veículos fiquem em um patamar igual das últimas décadas no Brasil. Os modelos mais baratos, é importante a gente lembrar, atualmente disponíveis no mercado, custam aí em torno de R$ 68 mil, né, Dani? É um valorzinho bem alto, né? E os números da indústria automotiva confirmam essa dificuldade para o brasileiro comprar um carro. O Brasil terminou 2022 com uma queda de 0,8% nas vendas de veículos novos. E a volta, a possível volta do carro popular de fato, é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Marcos Sarmento Melo, que é especialista em finanças. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E como dissemos aqui no início dessa entrevista, o ano passado fechou com queda nas vendas nos veículos aqui no Brasil. Está mais difícil para o brasileiro comprar um carro zero, de fato. Queria que você falasse, desse para a gente sobre esse patamar. Quais são os maiores problemas que o brasileiro enfrenta na hora de comprar aí um carro zero? Existe uma série de problemas, né? Primeiro que, de fato, o custo do automóvel, para a fabricação do automóvel, cresceu bastante, isso em função muito da desorganização vinda da pandemia, por causa do fechamento de empresas, de fábricas no mundo inteiro, e também por causa de uma redução na renda da população brasileira, né? Nós estamos ainda sofrendo os efeitos de todo o impacto da pandemia teve na renda da população, no desemprego. É verdade que o desemprego já caiu bastante, né, a níveis pré-pandemia, mas ainda existe uma certa desorganização que dificulta muito, né, a população adquirir seu automóvel. E o senhor falou em renda e também em desemprego. E o uso do FGTS para a compra do carro foi uma das alternativas especuladas, assim como acontece com a casa própria. Mas o ministro do Trabalho, também é importante a gente lembrar, Trabalho e Renda, o Luiz Marinho, disse que era radicalmente contra essa proposta. O que o senhor achou dessa proposta? Qual a sua avaliação? É uma medida um pouco perigosa para a população, uma vez que o FGTS, de uma forma ou de outra, é como se fosse um patrimônio, um acúmulo de reserva. Quando você usa parte dele para comprar um automóvel, que é um bem de consumo, apesar de ser mais durável, mas é um bem de consumo, é como se você estivesse tirando parte da sua reserva para simplesmente se esgotar ao longo do consumo do automóvel no tempo. Então, tem que se tomar muito cuidado com a possibilidade de aprovar essa medida. Eu gostaria que o senhor falasse sobre os impactos. Quais são os impactos, primeiro, para a economia do país com essas medidas e depois, é claro, para o brasileiro? É importante a gente perceber uma coisa. É claro que o anúncio ele parece muito interessante, né? A primeira medida, porque você está observando a possibilidade de contratação, né, por parte das montadoras de uma quantidade maior de pessoas.
e também dar acesso, né, a uma parte maior da população em adquirir o seu automóvel, né, popular pela redução do custo dele. Agora, para que o governo possa colocar isso, você sempre tem um preço para a sociedade de modo geral. De uma forma ou de outra, ainda não foram colocados os detalhes, né, de como é que isso vai ser feito, como foi explicado agora há pouco. No entanto, provavelmente o que deverá acontecer é redução de tributos, né, como foi colocado, ou seja, é o governo arrecadar menos. Isso significa como se o governo estivesse gastando mais. Ele deixa de arrecadar, significa que ele está gastando mais. Isso numa situação em que nós estamos num equilíbrio, aliás, um desequilíbrio fiscal ao longo de 2023, que acaba pressionando a inflação, pressionando o aumento na taxa básica de juros e que provoca desemprego e, além disso, também uma redução da renda. Depende de qual vai ser o impacto dessas medidas quando forem anunciadas na economia no geral, mas que é um ponto a acabar fazendo com que exista um preço a ser pago, de fato é. Além da questão econômica, né, tem também a questão ambiental. Quer dizer, será que, e aí fica apenas uma pergunta para a sociedade, é mais interessante que o Estado favoreça o aumento do número de carros nas ruas, né, e o impacto que isso pode provocar no meio ambiente? Tá certo, é para refletir mesmo. Com certeza. Nós acabamos de conversar com o Marcos Sarmento Mello, que é especialista em finanças. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer falar com vocês. Obrigado. Até mais. Até mais. Bom, e a gente continua falando de economia. A prévia da inflação perdeu força no mês de maio. O índice fechou o mês com uma queda de 0,06 ponto em relação a abril. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação, foi de 0,51% em maio, após alta de 0,57% em abril. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta quinta-feira. No ano, o IPCA 15 acumula alta, de 3,12%, e em 12 meses, de 4,07%, abaixo dos 4,16% registrados nos 12 meses anteriores. 7 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no mês de maio. Saúde e cuidados pessoais, com alta de 1,49%, e alimentação e bebidas, com 0,94%, foram os grupos com maior impacto no índice do mês, com um aumento de 0,2 ponto percentual cada. Na sequência, veio o grupo Habitação, que contribuiu com 0,07 ponto, uma alta de 0,43%. Os dois grupos que registraram queda foram artigos de residência, menos 0,28%, e transportes, menos 0,04%. Assim como em abril, a alta do grupo Saúde e Cuidados Pessoais foi puxada pelo aumento nos preços dos produtos farmacêuticos. E isso após a autorização do reajuste de até 5,60% no preço dos medicamentos a partir de 31 de março. O índice ainda não teve o impacto da redução de preços dos combustíveis. Como os dados são coletados até o dia 15, eles ainda não refletem a decisão da Petrobras de diminuir os preços cobrados pela gasolina, o diesel e o gás de cozinha nas refinarias do Brasil. A medida começou a valer justamente no último dia 16. E veja a seguir, à beira do calote, republicanos e democratas oscilam entre conversas e ataques. E ainda, a menina de 10 anos sofre com um problema no coração, mas faz do problema uma campanha para estimular pessoas a doarem órgãos. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília, e voltamos com mais notícias para o seu bolso. Olha só, hoje acontece a 17ª edição do Dia Livre de Impostos. Essa é a maior ação de conscientização da população e do varejo
sobre a alta carga tributária que é paga no país. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. No Dia Livre de Impostos, lojistas comercializam mercadorias e serviços sem repassar o valor da tributação aos clientes. Isso quer dizer que os descontos podem chegar até 70% do valor final do produto. Várias lojas de rua e também shoppings aderiram a essa mobilização realizada pela CNDL, a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e a CDL Jovem, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas. Postos de gasolina também se mobilizaram e vão vender combustível sem cobrar o valor referente aos impostos. Ótimo dia, então, para encher o tanque do carro. Mas é claro que filas podem se formar e aí o motorista vai precisar ter um pouquinho de paciência. Ao todo, mais de 50 mil estabelecimentos comerciais em cerca de 1.200 cidades de todo o país vão participar da mobilização. E para verificar a lista completa das empresas que aderiram à ação, basta acessar o site dialivredeimpostos.org.br. E o projeto do novo marco fiscal segue agora para o Senado. A expectativa é de que o relator do texto na casa seja o senador Omar Aziz. O governo espera uma aprovação tranquila, com o apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. Com o fim da votação dos destaques do texto, o novo marco fiscal foi de fato aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. E agora o texto segue para o Senado Federal. Na casa, o projeto que define a nova regra fiscal do país provavelmente terá a relatoria do senador Omar Aziz, o ex-presidente da CPI da Covid no Senado, que é também o nome preferido do governo. Em tese, o papel do relator é ouvir os parlamentares e elaborar seu parecer, que passa por comissões e então vai ao plenário. Porém, pode haver um acordo de líderes para que o projeto siga diretamente ao plenário, questão que ainda não tem definição. Cálculos iniciais do governo apontam para uma aprovação tranquila do arcabouço no Senado, com o apoio de pelo menos 60 dos 81 senadores. Vale lembrar que se o texto do substitutivo de Cláudio Cajado for alterado pelo Senado, ele volta para a Câmara. A casa onde o projeto se iniciou dá a palavra final sobre o seu conteúdo, podendo aceitar ou não as alterações feitas na outra casa. O quórum para a aprovação do projeto de lei complementar é maioria absoluta das duas casas do Congresso, depende de 41 senadores e 257 deputados. Se aprovado pelos parlamentares, o texto parte para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda poderá vetar modificações feitas nos plenários. E se isso acontecer, os vetos deverão ser votados novamente por deputados e senadores. E vamos agora com os destaques internacionais. Os Estados Unidos chegaram ao limite das discussões sobre o potencial calote da dívida que o país tem com o FMI. Republicanos e democratas oscilaram entre ataques e negociações. Ao mesmo tempo, a agência de classificação de risco de crédito Fitch colocou sob vigilância a nota AAA do país, já que a ausência de acordo seria um sinal negativo para a governança em geral. O Departamento do Tesouro afirmou que o comunicado deve ser encarado como um sinal de alerta, que destaca a necessidade de uma ação bipartidária por parte do Congresso para aumentar ou suspender o limite da dívida e evitar uma crise. Oposição e governo negociam há semanas um aumento do limite de endividamento dos Estados Unidos, sem o qual o Estado corre risco de ficar sem dinheiro para honrar os compromissos. O presidente Joe Biden propôs o congelamento de alguns gastos públicos nos níveis atuais, o que reduziria o déficit fiscal em $1 trilhão adicionais em 10 anos. As economias propostas por Biden deveriam minimizar as diferenças entre os planos de republicanos e democratas em matéria de gastos públicos, o foco da desavença que mantém os Estados Unidos contando os dias para um calote. O chamado teto da dívida de mais de $31 trilhões, o equivalente a 153 trilhões de reais, foi alcançado em janeiro, mas o governo federal conseguiu gerenciar a situação até agora por meio de manobras contábeis. Se não honrarem com as obrigações, os Estados Unidos já não vão poder pagar os detentores de títulos do Tesouro, um ativo de segurança das finanças globais. Especialistas advertem que isso poderia ser catastrófico para a economia mundial. E o cenário é de tensão entre Moscou e Estocolmo.
Isso porque o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou nesta quinta-feira a expulsão de 5 diplomatas suecos e o fechamento do consulado em São Petersburgo e do seu próprio na cidade sueca de Gotemburgo. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou nesta quinta-feira a expulsão de 5 diplomatas suecos. O Kremlin ainda confirmou o fechamento do consulado do país nórdico em São Petersburgo e do seu próprio consulado na cidade sueca de Gotemburgo. A medida foi tomada depois que a Suécia anunciou no final de abril a expulsão de 5 diplomatas russos por atividades incompatíveis com seu status diplomático. A Rússia chamou a expulsão de um ato abertamente hostil e acusou a Suécia de realizar uma campanha russofóbica. Os laços russos com os países ocidentais sofreram uma deterioração sem precedentes depois que o presidente Vladimir Putin enviou tropas à Ucrânia em fevereiro de 2022 e o Ocidente adotou sanções contra Moscou. Olha só, com 10 anos, o normal é uma menina estar brincando de boneca ou se divertindo com amigos, não é, Dani? Pois é, fazendo coisas de criança. Exatamente. Mas a Lavínia não. Ela é uma menina que tem uma doença vascular rara e está na fila para receber um transplante de coração, né, Dani? E se você acha que ela está passando por tudo isso com tristeza, você está muito enganado. Lavínia transformou as suas dificuldades em uma luta coletiva para as pessoas que estão na mesma situação que ela. Vamos ver. Para sua família, dê muito amor e carinho. Abraçada a uma almofada de gatinho e com um lindo sorriso no rosto. Lavínia seria mais uma menina de 10 anos, como tantas outras. Mas mesmo com essa pouca idade, ela tem uma grande missão: incentivar a doação de órgãos. Com 6 meses de vida, essa mineira da cidade de Medeiros foi diagnosticada com uma doença rara, miocardiopatia hipertrófica, que é um crescimento anormal do coração. A doença dificulta a circulação do fluxo sanguíneo. Aos 3 anos, Lavínia teve que colocar um marca-passo. E mesmo assim, os problemas só têm aumentado. Ela tem sofrido com frequentes desmaios e dificuldade para fazer esforço físico. A única solução para o caso dela é realizar um transplante. Por isso, ela veio para São Paulo e está internada na UTI do Hospital Albert Einstein desde o dia 30 de março. Ela está na fila de espera por um doador. Não há prazo para que o órgão chegue, mas Lavínia fez da sua luta uma campanha. E nas redes sociais, sempre com um sorriso no rosto, a menina estimula as pessoas a doarem órgãos, enquanto espera a sua vez. Porque nesse coraçãozinho de menina, o que não falta é esperança. Doar órgãos é doar vida. Converse com a sua família. Tá aí o recado da Lavínia, né? Aliás, um lindo recado. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.